Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Matemática Discreta 2. E o tema do vídeo é Sistema de Endereçamento Universal. Então, gente, árvores enraizadas são frequentemente usadas para armazenar informações. Precisamos de procedimentos para visitar cada vértice de uma árvore enraizada ordenada para acessar esses dados. Então, a palavra-chave aqui é ordenada. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos ver uma forma de ordenar vértices de uma árvore que nos foi dada. Por exemplo, a árvore genealógica de uma família, né? Então, aí nós vamos ter que ter um jeito de fazer uma ordenação para que fique fácil nós definirmos, né, mecanismos, né, de busca por esses dados, certo? De varredura dessa árvore. Nas últimas videoaulas, né, nós até falamos sobre a árvore de busca binária, né? Então, meio que nós já vimos uma forma de, dado um conjunto de dados, né, produzir ali uma árvore com uma certa ordenação, né, de modo que, caso precisássemos acessar um valor, né, verificar se ele está ou não na árvore, né, nós tínhamos um certo procedimento por comparações, tá certo? Só que lá era muito específico para árvores binárias. Mas e se eu tiver uma árvore qualquer que não é binária? Será que tem como eu ordenar esses vértices, pensar esses vértices de alguma certa forma que vai facilitar a minha vida? E a resposta é afirmativa. Sim, tem essa forma. Então, a ordenação, né, de uma árvore enraizada pode ser feita pelo sistema de endereçamento universal. Vejamos um processo recursivo para tal ordenação. Esse processo recursivo ele é formado por dois passos. O passo 1 e o passo 2, que é o passo recursivo, né, até que nós consigamos endereçar, digamos assim, todos os vértices da minha árvore. Tá certo? Então, vamos aqui, ó. Passo 1. Rotule a raiz com o inteiro 0. Em seguida, rotule seus K-filhos no nível 1, né, que são os filhos da raiz, a raiz está no nível 0, da esquerda para a direita, com 1, 2, 3 até K. Tá certo? Processo 2. Esse aqui é o passo recursivo. Ele se repete até que nós fechemos toda a árvore. Para cada vértice V no nível N, com o rótulo A, rotule seus KV filhos conforme eles forem desenhados da esquerda para a direita com A.1, A.2, A.KV. Então, nesse caso aqui, a gente vai aplicar esse procedimento nos vértices do nível 1, depois vai aplicar em todos os vértices do nível 2, depois em todos os vértices do nível 3 e por aí vai, até que a gente feche todos os vértices. Todos eles estejam com o endereço. Observe uma coisa interessante, é o seguinte, o rótulo A do vértice V é herdado no nome nos rótulos dos seus filhos. É como se eu pegasse esse A e colasse e fosse ordenando os filhos após o A. Certo? Depois eu vou dar um exemplinho no final que você vai fazer todo o sentido dessa ordenação aí. Baseado até nesse exemplo aqui. Depois que a gente fizer ele, eu vou dar uma dica para você entender que isso aqui faz total sentido e você meio que já conhece esse sistema de endereçamento universal. Talvez não tenha se dado conta ou talvez não conhecia por esse nome. Mas você, certamente, o exemplo que eu vou lhe dar vai ser muito familiar. Então, olha, o exemplo diz o seguinte, rotule a árvore a seguir usando o sistema de endereçamento universal. Em seguida, escreva os rótulos em ordem lexicográfica. Então, a gente vai definir uma certa ordem aqui para a gente escrever esses caras. O que acontece? O nosso algoritmo ele fala o seguinte, começando pela raiz, eu vou colocar ela como 0. Então, o rótulo, a letra A aqui, vai passar agora a ser chamada de 0. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui que sua árvore está um pouco sistemática. Eu tenho que fazer uma árvore sistemática desse jeito, seja, que é A, aí vem o filho B, C e D, depois E, F, G, H. Não, essa ordenação aqui até poderia mudar. O que é importante aqui para nós são as posições que os objetos estão. Os nomes que eu dei a eles não importam tanto. No caso, as letras não importam tanto. Certo? Então, o A aqui é o 0. O que acontece? Os filhos de A que estão no nível 1 são B, C e D. Então, da esquerda para a direita, eu vou enumerar assim, ó. B é 1, C vai ser 2 e D vai ser 3. Aí eu venho aqui para os filhos de B. Da esquerda para a direita eu vou enumerá-los copiando o rótulo que tem aqui em B, que é 1, ponto, aí vou botar 1.1 aqui e 1.2 aqui. Então esse cara aqui vai ser o filho 1.1 e esse F aqui vai ser o filho 1.2. Certo? Então perceba que esse 1 aqui foi herdado de B, ó. Esse primeiro 1 aqui. E esse outro aqui é a posição deles em relação, né, da esquerda para a direita. Aí eu observo, ó, o vértice, no caso C, vamos ordenar os filhos de C agora. Né? Tem aqui F, você pode ordenar F também se quiser, os filhos de F, mas vamos ordenar os filhos de C. Ou seja, vamos pensar, nos vértices do nível 1, vamos ordenar os filhos dele, que estão no nível 2, depois nos vértices do nível 2, que tem filhos, vamos ordenar e vamos fazer assim.
Isso não vai mudar a ordenação, tá certo? Só vou escrever um cara antes e outro depois. O G aqui, ele tem que herdar parte do nome de C, que é o 2. O G é o primeiro filho, então ele vai ser o 2.1. E o H, que é o segundo filho, ele vai ser o 2.2. Então esse primeiro 2 aqui foi herdado de C, tá certo? E D, ele só tem um filho, que é I, então I vai receber o rótulo 3.1, tá certo? Ou seja, ele herdou o nome de D, a primeira parte, e a segunda é a posição dele, ele só tem ele, pronto. Aí por último vem o F, ó. Observe que o F ele já tem um rótulo 1.2. Então esse A aqui, ele não precisa ser necessariamente uma letra, um número só, ele pode ser uma sequência inteira, certo? Então eu vou herdar esse 1.2 todo, aqui ó, 1.2, e vou botar o quê? 1 aqui porque ele é o primeiro filho, ele é o filho mais à esquerda. E aqui eu vou botar 1.2.2, né? Então, temos aí nossa árvore toda rotulada segundo o sistema de endereçamento universal. Faltou até uma cedilha aqui, né? Algo assim. Então, agora vem uma parte interessante, que é colocar isso em ordem lexicográfica. Olha só. Vamos imaginar que esta árvore, que ela represente um livro. O capítulo 0 vai ser a nossa introdução, ou o capítulo 0, se você preferir. Aí, observe que, quando eu olho para o capítulo 0, ele é dividido em outras 3 partes. Né? Você vai ter um capítulo 1, depois um capítulo 2 e um capítulo 3. Né? Que são filhos desse cara. Então a introdução fala sobre todo o texto, né? Que vai se processar, dá um resumo, uma espécie, né, de ideia do que o autor vai falar. Né? Conta um pouco da história. Aí quando você vai para o capítulo 1, você tem subdivisões que vão explicar todo o tema 1. Então perceba que eu vim para aqui vai ter um texto, né? Aí esse texto se divide nessa parte, depois nessa. Então a gente, para ler esse livro, a gente não pode ler esse cara aqui sem passar pelos indivíduos aqui direto para o capítulo 2, porque não vai fazer tanto sentido. Então observe que eu vou aqui atacar o 1, aí leio uma parte aqui, a parte introdutória, depois eu divido ele no item 1.1, leio todo o item 1.1, depois eu vou para o item 1.2. Aí tem uma parte introdutória, e aí nesse item 1.2 vai ter o quê? O 1.2.1 e 1.2.2. Só então, depois de varrer todo esse pedaço, que eu vou para cá, para o capítulo 2. Aí eu venho aqui, leio a parte aqui introdutória do 2, aí leio o item 2.1, depois o item 2.2. E aí então eu vou para o 3, leio uma parte introdutória aqui do 3 e então o item 3.1. Então nesse sentido a gente vai escrever agora como se eu estivesse lendo esse livro. Então primeiro eu passaria onde? Então aqui eu tenho a ordem nossa, lexicográfica, vai ser essa aqui, ó. Vai ser, primeiro, a gente lê a introdução, depois a gente lê um pedaço introdutório do 1, depois lê o item 1.1, depois lê o item 1.2, 1.2.1, 1.2.2, né? Depois o 2, depois o 2.1, depois o 2.2, depois o 3 e por final 3.1. Né? Ou seja, na mesma ordem que a gente leria, né, se isso aqui fosse um livro com esses índices. Beleza? Então essa é a ordem lexicográfica. Né? Esse aqui é dito como ser menor do que esse, que é menor do que esse, que é menor do que esse, que é menor do que esse, e por aí vai. Então a comparação aqui é feita sempre com o primeiro número da lista. Por exemplo, eu vou comparar esse cara a esse e esse. Como é que eu sei que esse aqui é o menor? Porque ele tem um ponto e não tem mais nada. E esse aqui é 1.1. Só que esse cara aqui, ó, é 1.2. Ó. Então é como se fosse uma palavra mesmo. Ó. Essas aqui começam com a letra A. Essa aqui repete a letra A, mas aqui é a letra B. E essa aqui tem a letra B e C. Então no dicionário, se você pensar assim, né, a gente pensa sempre na palavra como dicionário, então se fossem palavras que seguiria essa mesma ideia. Né? O número 1 você repassa para o A e o 2 para o B, e aí você teria palavras nesta ordem. Tá certo? Então é isso aí. Né? Esse é o primeiro vídeo, né, sobre esses mecanismos de busca, né, de acesso, né, de elementos de uma árvore. E aí nos outros a gente vai ver as chamadas busca em pré-ordem, busca em ordem e em pós-ordem. E na sequência, aplicações também para isso aí, tá certo? Eu espero ter entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.